Bom dia a todos os presentes. Em nome do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Bragança, Dr. Paulo Xavier, e do Sr. Professor Dr. Eduardo Vera Cruz, Diretor da Faculdade de Direito de Lisboa e Coordenador do Centro Nacional de Inovação Jurídica, damos início a esta sessão solene, que volta o primeiro aniversário do Centro Nacional de Inovação Jurídica, uma data que celebra igualmente 2 décadas de cooperação entre a cidade de Bragança e a Faculdade de Direito de Lisboa, um projeto verdadeiramente inovador de universidade fora de muros. Para as palavras de abertura desta sessão solene, convidamos o Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. Paulo Xavier. Então, permitam-me uns cumprimentos e passo a cumprimentar o professor Dr. Eduardo Vera Cruz Pinto, diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e coordenador do Centro Nacional de Inovação Jurídica. Dr. João Mazzano, professor dos Deputados, o juiz desembargador Milagres, presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, Dr. Maria Araújo, representação da doutora Teresa Ferreira, presidente da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, cumprimento também a nossa presidente da Assembleia Municipal da Organização Cristina Monteiro, o senhor presidente da Democracia e Ciência do Género, Dr. Del Afonso, e a pessoa da senhora Dr. Cristina, presidente da Assembleia Municipal, permitam-me cumprimentar todos os nossos distintos convidados. Meus senhores e senhores, a todos que estão por vós, muito boa tarde, e a todos que se deslocaram ao nosso escritório, bem-vindos e vieram a uma terra de coração e aquilo que temos lugar são as pessoas, que é a nossa hospitalidade. E é com sentido de missão e profundo orgulho, como Presidente da Câmara Municipal de Bragança, tomo a palavra neste momento simbólico, a celebração do primeiro aniversário do Centro Nacional de Inovação Jurídica e dos 20 anos de cooperação entre a cidade de Bragança e a Universidade de Direito de Lisboa. Hoje celebramos um ano de intensa atividade. Celebramos a concretização do projeto com alma, com história e com visão. Um projeto que coloca a Bragança no centro de um debate urgente e necessário, o da integridade e da justiça territorial numa lógica de inovação, equidade e coesão. Esta ocasião representa, acima de tudo, a prova viva de que o interior tem futuro. Um futuro que se constrói com conhecimento, com estratégia e com coragem institucional. Permitam-me começar por recordar o lugar onde nos encontramos. O edifício Picólio Peniche tem uma longa e nova história. Aqui funcionaram ao longo do tempo a antiga Câmara Municipal, o primeiro Museu Municipal e no Serviço de Finanças aqui também. Foi por isso um espaço emblemático do nosso tecido urbano e, todavia, tal como outros imóveis espalhados por cidades do interior, também nos conheceu o peso do tempo e o silêncio da inatividade. Mas, onde os outros viram abandono, nós vimos potencial. A requisição deste edifício foi pensada com visão estratégica, articulando o património do passado com a inovação do presente. O investimento da sua recuperação não se limitou à necessidade de colocar a pedra e o cimento. Centrou-se, sobretudo, nas pessoas, no talento e na coesão e inovação territorial. Foi dado, por isso, um passo marcante e audaz. Assinado pelo arquiteto jurídico também em cumprimento e muito nos da sua presença, estamos num edifício que faz parte da memória identitária da nossa cidade e dos jurídicos.
A sua reabilitação integral e cuidada devolveu-lhe dignidade e deu-lhe um novo propósito, ser a casa do conhecimento jurídico dedicado à integridade. Como a instalação do CNIS neste espaço emblemático, Bragança afirma-se, uma vez mais, como cidade estrategicamente posicionada no debate nacional sobre desafios e oportunidades do interior. E falo com a consistência, com perseverança e com visão. Com legitimidade e mérito, o Centro Nacional de Inovação Jurídica vem mostrar que pensar juridicamente o país não é exclusivo de grandes cidades. O que nisto é, sobretudo, a demonstração de que a interioridade pode ser ideia um terreno fértil para ideias transformadoras. Que o talento existe em todo o território. Que a justiça territorial começa quando a inteligência do país se distribui de forma equitativa. E este projeto só foi possível graças à entrega e dedicação do Sr. Professor, Dr. Eduardo Vera Cruz. Foi pelo nome do Professor Vera Cruz que este projeto ganhou substância, credibilidade e ambição. A sua confiança no potencial da Bragança e no interior expressa desde os tempos das conferências de Direito e Integridade e foi absolutamente determinante. Meu caro amigo e professor Vera Cruz, a nossa competição. Minhas senhoras e senhores, Bragança tem assumido com determinação uma posição proativa perante a integridade. Sabemos que vivemos num país demasiado inclinado para o litoral, onde se concentram os centros de decisão e o desenvolvimento económico. Mas também sabemos que é possível construir centralidade a partir do interior, desde que haja estratégia, vontade política e capacidade para atrair instituições e ideias com futuro. A criação do país e antes ter um observatório da interioridade são símbolos claros de um território que não se resigna à condição periférica. Pelo contrário, Bragança posiciona-se como laboratório nacional de soluções, como um polo de pensamento jurídico e como plataforma de projeção da Constituição. O que diz? Nasceu de uma missão clara, magnífica e a atualização e reflexão jurídica em torno da integridade, das novas tecnologias, da inclusão digital da justiça, da inteligência artificial e da mutualização das profissões jurídicas. Ao longo deste primeiro ano, esta missão foi cumprida com dinamismo, através de palestras, encontros, excelência de escolas, produção científica, diálogo com os cidadãos e envolvimento das instituições. Mas é importante reconhecer, ainda há muito para fazer. As bases estão lançadas. O diagnóstico está feito. As fragilidades e as potencialidades do interior são conhecidas há muito. O que nos falta agora é passar da teoria à ação. Deixar repetir o que já sabemos e começamos a implementar, o que é, de facto, preciso fazer-se. Por isso, neste momento simbólico, lanço publicamente um desafio. E este desafio também ao nosso diretor, ao professor Dr. Vera Cruz, e que este é um desafio de mais forte. Ainda não tive a oportunidade de dizer, mas deixo aqui também este desafio e toda esta nossa grande comunidade, que é em 2026. Ano que celebramos o segundo aniversário do país. Usamos organizar em Bragança um encontro nacional ou internacional dedicado à antiguidade. Mas é um encontro de negociação de problemas. Um encontro, sim, com propostas de soluções, um espaço onde os investigadores, cientistas políticos, juristas, empresários e cidadãos tragam à mesa propostas concretas e executivas, um encontro de compromisso, de ação e de viragem. O CNIS será naturalmente
o impulsionador deste encontro. E Bragança será, como sempre, a anfitriã determinada e mobilizadora. Porque queremos reconhecimento. Mas queremos, sobretudo, resultados. E queremos, acima de tudo, justiça territorial. Nós cá estaremos, como sempre, ao lado da Universidade de Lisboa e dos seus investigadores, para consolidar a iniciativa que é apoiada. Minhas senhoras e meus senhores, Bragança tem mostrado que é possível atrair investimentos públicos e privados. Estabelecer parcerias da excelência, acolher eventos de impacto nacional e internacional. A cidade portuguesa, mais próxima de todos os outros países da Europa, está cada vez mais no centro das decisões que importam. E o que diz é a parte fundamental dessa estratégia. Hoje, ao assinalarmos este primeiro ano, reiteramos o nosso compromisso com a integridade e com a justiça. Todavia, sabemos que o futuro não se constrói sozinho. Constrói-se com parcerias, com ousadia e com uma crença profunda na capacidade transformadora do conhecimento. E por isso, minhas senhoras e meus senhores, estamos na casa certa. Parabéns ao Centro Nacional de Inovação Jurídica, parabéns ao nosso professor Roberto Pinto e parabéns à Bragança que volta a mostrar que o interior é, sim, um lugar de vanguarda, um lugar de e com o futuro, onde se pode pensar, projetar e trabalhar com o mundo. Muito obrigado. Agradecemos as palavras tão motivadoras do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Bragança. Convidamos agora o Sr. Professor Dr. Eduardo Vera Cruz, diretor da Faculdade de Direito de Lisboa e coordenador deste centro. Muito boa tarde. Bom, o tempo é curto, nós sabemos fazer cerimónias sempre discursos e normalmente os alunos da faculdade dizem: bom, se der discurso, é prefiro reuniões, de maneira que vamos encurtar pelo menos os momentos do discurso. Não posso deixar de fazer os cumprimentos, não está claro, mas vai ser por isso pressa, que isso não conta para o discurso, escondem o tempo, se faz favor. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Bragança, obrigado por nos receber sempre desta forma tão aberta, tão final, é seu primeiro, sempre um republicano. Dizer-lhe que é um orgulho, desde os tempos de eleger Jorge Nunes, passando por Hernando Dias, agora, Vossa Excelência, tivemos sempre aqui em Bragança um clima que nos faz voltar e querer voltar. Depois, cumprimentar o Sr. Bascular da Ordem dos Advogados, parabéns pela sua eleição, tive a ocasião de vos dar na Faculdade de Direito, ficam aqui renovados os parabéns, sabendo que a Ordem dos Advogados, sob a sua batuta, continuará a ser a Ordem dos Advogados, mas sempre atenta aos movimentos novos, aos novos desafios, por isso, Carlos Alvarsano, um abraço para ti e para toda a direção da Ordem. Poxa, eu continuo assim, já não consigo fazer depois nada porque vou cumprimentar toda a gente. Vou ser mais breve. Para o Nuno, Sr. Governador, também uma parceria antiga com a Associação Sindical, dos juízes portugueses. Estamos todos empenhados a fazer o grande encontro em 26. Temos agora que trabalhar nisso. Cumprimentar todos os presentes, desde as pessoas da Câmara, até às autoridades policiais, todos os que estão aqui em representação de entidades, alunos da Faculdade de Direito, os amigos Vítor Andrade André, um agradecimento especialíssimo ao Ana Semedo. Ana Semedo, como coordenadora adjunta, é uma experiência, um aluno da Faculdade, em funções institucionais. Parabéns ao Helder por dinamizar o centro desta maneira, é mais conhecido em Bragança que muitos que já vinham cá há muito tempo. Agradecer à Milene e ao Vítor, que estão para aí a trabalhar também, e agora à senhora bibliotecária da Licínia, que faz parte da nossa direção, e que sem biblioteca é nada. Duas palavras breves.
Sr. Presidente, palavras simpáticas, mas indecisivas. Eu sou apenas o ponto de interseção de todas as pessoas com quem falei. Todas as pessoas já vão para a cabeça atrás dos pontos, qualquer ideia recebida com grande entusiasmo, venha daí, se fosse isso, se fosse aquilo. Isto sempre é uma sopa da pedra. Começa com qualquer ideia, depois vem mudar uma ideia. E eu visitei este edifício, não era nada disto. Depois a pessoa que tem posto a mão e fez isto para aqui está, não é? E nesses textos de nada, mas isto não tem nada. Isto aqui não tem nada, a gente tem quanto é que vai e tal, e agora é este enorme, mais dos passos lá em cima. Portanto, eu acho que os arquitetos, tenho duas razões para dizer, são pessoas que nos esticam as linhas, não é? Quando nós queremos ver apenas a linha do horizonte, já não há qualquer coisa além. E por isso, olhar para o espaço, não ter fronteiras e ter horizontes, é a função dos arquitetos. Por isso, este edifício dá amplitude e dá futuro. Portanto, parabéns, Sr. Arquiteto, pela obra que fez. Quanto ao centro, o centro destina-se para tirar a presença daquilo que normalmente representa o interior. Portanto, falamos de interioridade, estamos aqui. Este é um centro nacional. Nós vimos para Bragança para falar de temas nacionais, da inovação jurídica. Falamos certamente do Rio Horta, lançar desafios, desafios que estão a em público e que agora posso fazer aceitar. Mas o centro tem como objetivo juntar duas maneiras de ver as coisas. A Faculdade de Arquitetura de Lisboa é vista muitas vezes de forma correta como uma escola conservadora, clássica, com professores muito complicados. Tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Mas é também uma escola que forma a elite do país, seja lá ou má. Temos pessoas no governo e nas cadeias, temos pessoas em toda a área, licenciados com a Faculdade de Direito, médicos, doutores, etc. Temos um número razoável de professores, mas eu depois no diretor executivo fecha aqui um discurso com 2 minutos para ocupar rapidamente. Queria dizer-vos era isto. Nós somos uma escola, formamos quem andou em faculdades de Direito, seja eu ou outra, e tenha ido só às aulas, então nunca andou na universidade. A universidade é muito mais do que as aulas. Eu diria que a universidade faz sobretudo fora das aulas. E os estudantes sabem bem. Não é só na biblioteca, é também nas festas, etc. Mas quem sabe só de direito não sabe direito nenhum, isso é uma frase muito antiga. Portanto, nós temos que estar em interdisciplinaridade em contato com os outros. Aqui em Bragança sempre foi assim. Sempre foi assim. Muitos desafios, mas também todos cumpridos, etapa a etapa. Por isso, dizemos assim, aquelas coisas dos improvisos, que não sou como o Rodrigo para a Sul, que tinha um improviso sempre no bolso. No bolso eu tenho aqui uma perda que me deu um número, que são as coisas da inteligência artificial, e por isso dizemos isto. Se o centro conseguir juntar as bibliotecas, ainda agora falávamos sobre isso, juntamos as bibliotecas. Não gastamos mais dinheiro a comprar livros repetidos, a biblioteca da Procuradoria fica a 2 km da biblioteca da Ordem, a biblioteca da Ordem é 3 ou 4 da biblioteca da Faculdade de Direito, e tem todos os livros caríssimos. Vamos fazer um encontro da Licínia de bibliotecas jurídicas, em que o Ministro também entra, para ver se conseguimos poupar dinheiro e conseguir tocar mais os livros. Comprar plataformas caríssimas, eu sei que não assinam as ordens de pagamento. Vamos ver se conseguimos poupar dinheiro nisso, mas também vamos poupar dinheiro em outras coisas. E vamos tentar fazer mais coisas em conjunto, destruindo o espírito que caracteriza muitas vezes a nossa identidade nacional. Vamos erguer catedrais, mesmo que não tenham muros, que não sejam feitas por arquitetos, mas vamos tentar erguer catedrais que sejam templos de sabedoria, porque isto do conhecimento requer tempo para se chegar à sabedoria. E o tempo, muitas vezes, conquista-se na amizade, nas conversas, nas reflexões conjuntas, nas coisas que ouvimos. E se os discursos forem curtos, aprendemos ainda mais. Por isso, eu despeço e chamo do Dr. Arturo. Muito obrigado a todos. O Arturo faz só 2 minutos. Tem sentido, não. A minha informalidade não há dizer. Excelentíssimos senhores, senhores convidados, em janeiro de 2024, a comunidade de diretor executivo tive a honra de estar em Bragança para assinar o protocolo entre a Faculdade de Direito do Estado de Lisboa e o município de Bragança de ouvir este ambicioso projeto, o Centro Nacional de Inovação Jurídica. Hoje, regresso com enorme satisfação
para celebrar o seu primeiro aniversário e não poderia estar mais orgulhoso do longo caminho já percorrido em Empresas no ano. Em Empresas no ano, o Centro Nacional de Inovação Jurídica afirmou-se como um espaço dinâmico e inovador, promovendo múltiplas iniciativas que aproximavam a academia da realidade jurídica e social de Bragança. Foram muitos os eventos realizados e todos eles confirmam o enorme potencial deste centro de inovação. Para a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, esta parceria tem sido uma oportunidade única de aliar o rigor científico à inovação prática, permitindo a estudantes e investigadores trabalharem em soluções jurídicas para os desafios do futuro. O Centro Nacional de Inovação Jurídica é mais do que um centro de conhecimento. É um motor de desenvolvimento que atrai talento, gera oportunidades e coloca a região de Bragança no mapa da transformação digital do direito. Ou o Centro Nacional de Inovação Jurídica Bragança consolida a sua vocação de território empreendedor, capaz de atrair talento, investimento e conhecimento. A inovação jurídica trazida pelo Centro contribuirá para o desenvolvimento socioeconómico desta região, criando sinergias com instituições locais e nacionais. Para concluir, este primeiro ano provou que valeu a pena acreditar neste projeto, quando as universidades e as autarquias trabalham em conjunto, os resultados ultrapassam as expectativas. Parabéns ao Centro Nacional de Inovação Jurídica, a Bragança e a todos aqueles que tornaram este projeto possível. Muito obrigado. Acredito que a intervenção dos seus professores com essas palavras tão entusiasmadoras, tão motivadoras para o projeto SIS. Mas passamos agora para um novo momento. Chegou o momento de formalizarmos importantes compromissos através da assinatura de 3 protocolos, que reforçarão a cooperação e a visão do futuro do Centro Nacional de Inovação Jurídica. Estes protocolos serão celebrados com a Ordem dos Advogados, a Associação Sindical dos Juízes Portugueses e a Associação Portuguesa das Mulheres Juristas. Iniciamos agora com a assinatura do protocolo de colaboração entre o SENIS e a Ordem dos Advogados.
Após a assinatura, conficamos agora sobre a cenário da ordem já e depois vou dar certo. Exato, a palavra. Boa tarde a todos. Está a ser atento ao protocolo que estão a fazer. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, Excelentíssimo Sr. Professor Dr. Eduardo Pinto, ilustre alentejano que, de facto, manda na Faculdade de Direito, então já foi a minha faculdade. É sempre um gosto ouvir-me falar e espero que, de facto, se consiga fazer algo que, de facto, junto a ordem dos advogados e a teoria, ou seja, a academia, aquela velha ideia que fazemos estágios para os jovens saberem se querem ou não querem ser advogados, juntamente com o estudo teórico do processo civil e do processo penal, acho que era uma ideia que devíamos tentar concretizar no próximo ano. Para além da biblioteca, também penso que poderemos trabalhar nesse sentido. Sr. Presidente da Câmara, é sempre uma honra vir a Bragança. É um sítio que se diz que fica no interior. De facto, 40 km, mais de 20 km para cá chegar a Lisboa. É um facto. Mas é sempre um gosto vir aqui. Desde que tomei posse e mesmo antes, vim muitas vezes aqui à zona de Trás-os-Montes e tenho-se vir ainda mais, até porque no próximo ano fazemos 100 anos. Eu sei que estamos bem conservados aqui os três dirigentes que aqui se encontram, também vimos colegas, mas no próximo ano temos muito gosto, parece aqui também ao Rodrigo, em vir aqui a Bragança, até eventualmente no âmbito do CNIS, fazer aqui uma celebração do centenário da mais antiga Associação Pública Portuguesa e gostávamos muito de estar vivo. Assim sejamos convidados. Já está apontado. Depois, naturalmente, os colegas e os diretor executivo, Excelentíssimo Sr. Governador, é uma honra também estar aqui convosco na mesa e estar a presenciar a celebração de um protocolo de escolhas que passe da escrita às ações, porque de facto as ações é que vão demonstrar se este protocolo serve para alguma coisa ou não. E aí contamos com o empenho dos outros para poder fazer algo para combater o interior, que tem visto desaparecer instituições públicas, cada vez mais isolado, há que combater essa tendência e fazer coisas no interior. Creio que nada melhor do que a Bragança, a cidade que tem uma ligação profunda com a história, que tem um Palácio da Justiça que já tem mais de 70 anos ao serviço público dos cidadãos e que foi inaugurado foi construído durante o mandato do ilustre professor de Direito, Manuel Cavaleiro Ferreira, que era na altura Ministro da Justiça. Por isso, a ligação entre o Direito e a Justiça e Bragança já vem de longe, tendo dado ao país grandes rumos do direito nacional. Não é só o Alentejo que dá, pessoas como o professor Ferreira Cruz, portanto, a Bragança também faz. Diria que, neste momento, o que é mais importante é combater as barreiras que impedem os cidadãos de exercer os seus direitos. É muito importante, de vez, todos aceitemos a necessidade de comunicar com os cidadãos e consigamos, através da tecnologia, tornar o direito e a justiça mais acessíveis a todos, porque sem essa acessibilidade, a justiça passará a ser a vida morta e assistiremos a situações de justiça privada cada vez mais frequentes e cada vez mais preocupantes para todos nós. Eu diria que uma das grandes tarefas deste CNIS será levar a justiça a todos e não ter só centros teóricos de discussão, que são bons para nós, que achamos muita graça andar aqui em matéria de estudos, mas é mais importante falar para as pessoas. E a nossa luta tem que ser de falar cada vez mais para as pessoas, melhorar a comunicação da justiça, porque de facto precisamos de uma justiça credível e a justiça só será credível se todos a compreenderem e perceberem o que ela faz, sem que haja crítica, usar estas ferramentas da melhor forma possível para que a justiça seja cada vez mais compreensível e que o juiz possa cumprir aquilo para que foi criado, que é
contribuir para a maior acessibilidade da informação jurídica para a sociedade civil. Faço votos para o Conselho. Muito obrigado. O Instituto Nacional de Inovação Jurídica e a Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Muito boa tarde a todos. A ordem dos dados é arbitrária, portanto, primeiro discurso e depois assim o protocolo. Confesso que tinha pensado em preparar um discurso escrito, mas este discurso vai ter duas partes. E a primeira parte do meu discurso não pode ser escrita. Tem a ver com o local onde está a Bragança. Portanto, eu aproveito para começar por comentar a mesa. O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Bragança, Paulo Xavier, o Sr. Diretor da Faculdade de Lisboa e Coordenador do Centro Nacional de Inovação Jurídica, o professor Eduardo Ferreira Cruz, o Sr. Adjunto de Portugal, o Dr. João Massé, o Dr. Jorge Paulinho, que também está aqui na apresentação da Faculdade de Direito, e a Dra. Liana Luz, que está aqui na apresentação da Faculdade, está aqui na apresentação da Associação Portuguesa das Mulheres Juristas. E na pessoa da experiência e complemento de toda a assistência. Estava eu a falar da primeira parte do discurso, da comarca de Bragança, do local onde nos encontramos. Pois em setembro de 2001, eu tomava posse como juiz do Tribunal Judicial da Comarca de Bragança. Já foi há muitos anos, foi a minha primeira escolha. Os juízes concordam, têm um movimento, preenchem e põem uma listagem de tribunais para os quais querem ir. Nesse ano, em primeiro lugar, estava o Tribunal Judicial da Comarca de Bragança. E depois, cá vi parada. Eu sabia o que vinha, porque eu tinha sido juiz numa comarca aqui ao lado, que é Miranda do Douro, e também em Miradouro. Portanto, a escolha era evidente. Quando concorri pela primeira vez para a Miranda do Douro, disseram: vai para trás dos montes, lá funciona tudo bem. Eu também conhecia trás dos montes, eu tenho uma costela transmontada. Não é daqui muito longe, mas é. E portanto, o que é que eu posso dizer dessa experiência? Foi um ano maravilhoso, em todos os aspectos. Eu recordo aqui as pessoas dessa altura, a doutora Clementina, que está ali, o doutor Linel, não posso deixar de falar destas pessoas, o nosso ilustre representante aqui da Ordem de Bragança. E também está lá, os primeiros passos nessa altura, sei lá, para começar, todos só para começar. E de facto, é uma comarca que marcou profundamente, essencialmente pelas pessoas. Acho que foi uma área extraordinária em termos de ambiente. Um ambiente dentro do tribunal, fora do tribunal. E eu quero dar nota disso, porque isso nem sempre é virtual. Não é justiça impessoal. Há um museu que também fez um ano há muito pouco tempo, no Porto, chama-se Museu do Conflito, e fez um ano há uns meses. Teve lá uma frase na parede do museu que diz o seguinte: os processos não são pessoas de papel. E de facto, os tribunais das comarcas também não são pessoas de papel, são pessoas reais, carne e osso. E Bragança teve isso de muito positivo, na minha passagem por aqui. O ambiente entre juízes, procuradores, funcionários, advogados, as autoridades, também estão aqui, as autoridades que estão aqui representadas. Todos estavam do mesmo lado, havia um respeito mútuo e um espírito de cooperação que é digno de nota e que se marcou profundamente. É com algo que estou aqui hoje, nesta comarca, regresso a Bragança, já vim cá estar várias vezes, mas estou aqui noutra posição, e de facto para mim é um gosto muito grande estar aqui, é sempre com muito gosto que venho para Bragança. E vejo que continua num processo de evolução. Eu sou do tempo em que ali ao lado do tribunal, na Praça da Baleia Ferreira, não existia o teatro municipal, ainda não existia nessa altura. Estamos aqui nesta evolução. Se calhar eu agora estou na jurisdição criminal, o tribunal fica na Praça da Baleia Ferreira, como já disse muito bem o Sr. Cenário. Se calhar eu tinha algumas pretensões no direito civil, e está aqui o Sr. Juiz Presidente da Comarca de Bragança, meu caro amigo João Pereira, que
temos esta caminhada juntos na magistratura e sabe que eu gostava de meter em civil, mas não sei se foi por passar aqui pelo Bragança e pelo local, pelo Leite Ferreira, agora estou na jurisdição criminal já há muitos anos. De facto, são memórias muito importantes e muito boas e eu chamar contigo de Bragança muito ouvir desde essa altura de telas. Muito obrigado. Entretanto, quanto ao assunto dos quase aqui hoje, que é o protocolo, portanto, é muito simples. Foi-nos proposto à Associação Sindical dos Juízes Portugueses, foi-nos proposta a celebração de um protocolo. Eu analisei e vi que um dos objetivos do Centro Nacional de Inovação Jurídica é o de colocar as novas tecnologias ao serviço da Justiça pelo direito no exercício das profissões judiciárias e jurídicas, envolvendo as instituições públicas, as associações, os eleitos locais em Bragança e respectivas comunidades educativas e jurídicas transmontanas, de forma a garantir o melhor acesso dos cidadãos ao direito. Com este objetivo, é aqui proposto um protocolo que tem por objeto destina-se a fixar os termos da colaboração entre as partes integrantes, neste caso o Centro de Inovação Jurídica e a Associação Sindical dos Juízes Portugueses, com o objetivo de promover o conhecimento sobre os meios tecnológicos e inovadores de acesso ao direito e à justiça e dar a conhecer às profissões jurídicas, a Associação Sindical dos Juízes Portugueses e a sua atividade, nomeadamente sobre as ferramentas informáticas e os meios digitais e tecnológicos que podem ser utilizados pelos profissionais, pelos cidadãos, para aceder ao direito. Portanto, com este objetivo, com este objeto de protocolo, resta-me dizer qual é que é o objeto. Resta-me referir que a Associação Sindical dos Juízes Portugueses, como única associação representativa dos juízes portugueses, de todas as instâncias e jurisdições, é independente de qualquer poder de interesses, político e ideologicamente neutra, está vinculada à defesa da independência, integridade, dignidade e prestígio dos juízes, dos tribunais e da justiça. Com estes objetivos e com este objeto de protocolo, o sinal que é dado e é altamente positivo. Isto é, claro, a Associação Sindical assina este protocolo com todo o gosto e terá todo o gosto e terá todo o empenho de o cumprir. No fundo, é isto que eu queria dizer. As entidades que estão envolvidas neste protocolo estão todas elas de parabéns, menos a Associação Sindical também está num peso menor, como foi ela que impulsionou, mas está aqui de campeão. Portanto, resta-me agradecer a vossa presença. Muito obrigado. Agradecer as palavras do Sr. Desembargador, do Matos, e finalizamos esta sessão com a assinatura do protocolo com a Associação Portuguesa das Mulheres Juristas. E eu perguntava ao Sr. se quer fazer já a Sra. Leandro que vai a apresentação da Sra. Juíza Brasileira Teresa Fêmea, que quer explicar sobre a Teresa. Boa tarde a todos. Permitam-me repetir aqui os cumprimentos protocolares que o Sr. Presidente da Câmara oportunamente apresentou e, em nome da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, especificamente em nome da Sra. Juíza Conselheira Doutora Teresa Feia, Presidente da Direção da Associação, permitam-me cumprimentar todas as entidades presentes, todas as senhoras e senhores, e agradecer pela oportunidade dada à Associação Portuguesa de Mulheres Juristas de fazer parte deste projeto. Sendo objetivos do Centro Nacional de Inovação Jurídica, a inovação jurídica, servir as pessoas, melhorar infraestruturas públicas de acesso à justiça, mudar mentalidades fechadas em pessoas analógicas e sem futuro. E nessa missão,
a aposta que o Centro faz na cooperação interinstitucional entre as estruturas da administração local e central, mas também com universidades e com associações representativas de profissões jurídicas, e sendo, por outro lado, a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas uma organização não governamental que pretende, com a sua missão, contribuir para o estudo crítico do direito sob a perspectiva dos direitos humanos das mulheres, e sendo o objetivo da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas fomentar o intercâmbio de conhecimentos e experiências com outras organizações, o protocolo que hoje vamos formalizar é o feliz encontro de vontades e de iniciativas numa missão comum de promover o conhecimento de modo transversal sobre os meios tecnológicos e inovadores de acesso ao direito e à justiça. A Associação Portuguesa de Mulheres Juristas assume este protocolo de forma séria e responsável, desejando que os objetivos se atinjam e que a parceria seja uma parceria de sucesso, quer para as entidades envolvidas, quer, sobretudo, para os destinatários das ações formativas a levar a cabo. É este o nosso compromisso. Contem connosco. Agradecemos aos nossos secretários por realizarem este compromisso tão significativo. Com estas assinaturas, damos mais um passo importante para o desenvolvimento e inovação jurídica e para o fortalecimento das nossas instituições. E agora vamos para um novo ponto do nosso programa: a apresentação do vídeo produzido pela equipa dos Sinos de Lisboa e Sinos de Bragança. Para nos inspirar ainda mais e ilustrar o percurso e a visão da nossa cidade do Centro Nacional de Inovação Jurídica, convidamos agora a assistirem à apresentação do vídeo Bragança, Capital de Inovação Jurídica. Uma visão inspiradora, sem dúvida, que nos transmitiram todos os protagonistas. Agradecemos a todos os que contribuíram para este belíssimo registro. Passamos agora a um novo momento, também ele muito importante: o lançamento do catálogo do SENIS. Então, para continuidade à nossa sessão, é com grande satisfação que anunciamos o lançamento do catálogo do Centro Nacional de Inovação Jurídica. Para nos apresentar esta importante obra, convidamos o arquiteto Joaquim Portela, autor da extraordinária obra de adaptação deste centro, no local onde nos encontramos. Sr. Arquiteto. Muito obrigado. Começo por cumprimentar todos os presentes e queria pedir aqui só alguns momentos para fazer alguns agradecimentos. Este projeto teve a participação de 3 movimentos de Câmara, a quem eu gostaria de agradecer, aos engenheiros Jorge, ao Dr. Hermano Dias e ao Dr. Jorge Miguel, que de alguma forma e de formas diferentes foram acompanhando a obra e, portanto, tiveram muitas participações diferentes, mas importantes, aos quais eu deixo agradecer. Depois também gostava de agradecer ao professor Fidor Bertos, que quando da apresentação do projeto teve uma reação que permitiu que não se fizesse nenhuma alteração do projeto, e portanto isso para mim foi muito significativo, porque nos deu essa abertura para nós podermos fazer uma intervenção da forma que tínhamos planeado. Gostava também de fazer aqui uns pequenos agradecimentos à empresa de construção, à Binorveste, à empresa de fiscalização do edifício,
e ao Departamento de Obras da Câmara Municipal, da pessoa que depois encontramos no referendo, que acompanharam a obra. Gostava também de agradecer à empresa de engenharia Centros e aos diversos agentes que também envolvidos na obra e ao meu gabinete e aos colaboradores que participaram. Começa muito fácil e pela memória do edifício. Nós quisemos fazer uma desenho histórico do edifício. Depois também dar a perceber, quem não conhecia o edifício, como é que estava o edifício quando o encontramos. Nós encontramos o edifício como um arquivo das finanças e, portanto, o edifício estava completamente atulhado de papelado e completamente desvirtuado. E, portanto, o edifício, quando nós cá chegamos numa rede de escada completamente desproporcionado para o edifício, que ainda hoje não se consegue compreender qual era o seu motivo, mas numa determinada fase do tempo teve o seu enquadramento. Criávamos uns cenários nas entradas de edifícios para dar uma imponência ao edifício, que depois não tinha continuidade para o interior do edifício. Provavelmente foi o que aconteceu aqui. Portanto, o edifício, como conseguem ver, estava atulhado. No espaço onde nós estamos agora, era um arquivo das finanças. Esse nós encontramos. Isto são algumas das características do edifício existente que nós procuramos manter. Isto é muito em cima das águas cortadas, das peças de ventilação do edifício. Nós depois também temos uma roupagem diferente, uma utilização diferente, mas foram algumas partes importantes que nós destacámos do edifício. Depois começámos com um texto do professor Pedro Cruz e passámos com o texto do Dr. Paulo Xavier e uma entrevista que fizeram nos prémios Mais a Norte, que também incluímos aqui no livro. Eu gostava também de dizer que este edifício foi nomeado para o melhor edifício do ano a nível internacional, a melhor obra de arquitetura a nível internacional do ano passado. Portanto, depois passamos ao programa. O programa pode parecer aqui que não tem grande interesse, mas teve, porque o programa que nos foi imposto no este edifício não cabia no edifício. Isso foi um dos desafios maiores na elaboração do projeto. Porque, efetivamente, nós não temos espaço para isso. Numa determinada altura do projeto, começámos a perceber que não podíamos ter espaços para isso. Não podíamos ter coladores, não podíamos ter esse tipo de espaços que num edifício normal não existem. Nós não tínhamos, para cumprirmos o programa, teríamos de ter um edifício em forma de espaço livre, open space, espaço aberto, e é isso que nós temos, essa configuração de edifício que temos. Depois também nós alteramos os percursos verticais. Nós temos aqui um percurso vertical que é típico. Portanto, subia-se a escada, depois tinha uma escada pequena que fazia o movimento normal de uma escada, e nós alteramos isso, dando continuidade a esta escada e criando uma espinha dorsal que nos define todos os espaços do edifício. É uma escada muito mais orgânica, que dá continuidade a esta dimensão de escada inicial e que integra todo o edifício. Portanto, este era o percurso de circulação existente, mas passou a ser este que nós propusemos. Depois apresentamos aqui as plantas do edifício, plantas e cortes do edifício. E passamos aqui a uma fase de projeto, que é uma fase de trabalho que ninguém vê, nem a Câmara vê, nem os construtores veem, mas é uma fase de trabalho que para nós é importante, é uma fase de estudo do edifício. Nós entendemos que faria sentido incluir aqui neste trabalho. É uma fase de desenho, não passa disso, mas é
escada que ainda não existe, mas já vai para frente da imagem, já consigo virtualmente ver lá para frente da imagem. Pedi o Sr. Presidente nunca mais desenhava a escada ou as minhas escadas, pelo menos já temos uma imagem da escada. Espaço de trabalho, espaço de trabalho. Mais técnicos, mas e agora passamos à próxima dobra, isto ainda é fácil a maquete, tudo isso chama a foto. Este edifício tem uma abordagem já foi feita numa obra. Portanto, nós procuramos manter alguns elementos-chave, nomeadamente a fachada principal, e este também da escadaria, alguns teto que existe no piso superior, e portanto precisamos para podermos ter todas as infraestruturas existentes, precisamos de fazer uma caixa de botão dentro do edifício. Portanto, primeiro temos que fazer um processo de botinagem de limitagem de todo a casca dentro do edifício, toda a casca dentro do edifício. Também é aqui um processo arqueológico que levou algum tempo. Mas depois nós temos esta casca toda montada, aí sim podemos fazer o escoramento da chave principal. Como podem ver, o edifício ficou completamente descascado por o seu motivo, só com as paredes protegidas. Muito obrigada, Sr. Arquiteto, pela apresentação que fez algo gravíssimo e, sobretudo, por este notável projeto. Chegamos agora ao final desta sessão solene. Agradecemos sinceramente a presença e a participação de todos os presentes, em particular às ilustres entidades que nos honraram com a sua presença nestas duas intervenções. Para encerrar este dia de celebração e comemoração, teremos agora o prazer de convidar todos para o jantar falante. Será servido noutro espaço, no belíssimo Centro de Arte Contemporânea Graça Moraes. Antes do jantar, seremos ainda agraciados com um belíssimo concerto pelos talentosos alunos do Conservatório de Música e de Dança de Bragança, no mesmo local. Assim, por favor, queiram dirigir-se ao Centro de Arte Contemporânea Graça Moraes. Desejamos a todos uma noite muito agradável e de excelente convívio. E deixo o repto se alguém quiser ter mais alguma intervenção. Eu só para dizer que quem não conhece ainda, se o pessoal das escadas, acho que existem, e vamos ver a biblioteca, se os arquitetos estiverem por aqui também, alguém que possa pedir um esclarecimento sobre uma coisa ou outra. Não está previsto uma visita guiada para isso, mas já são curiosos. Eu, por exemplo, depois criar umas portas e dentro das portas coordenar os bancos, onde se guardam coisas, será uma solução arquitetónica que também serve para guardar muitas velhas, com protegidos, etc. Mas há sempre, em todas as casas, há lugares escondidos, há lugares que servem para uma coisa que foram construídas para outra. E por isso, embora estejamos quase no horário, às 6h30,
Se dermos uma volta por aqui, depois então o centro de contabilidade e secção de Graça Moraes não fica tão longe assim. E por isso é perto. Mas se puderem antes visitar, agradeço. Também já agora dizer uma questão aí que o plano de atividades está com algumas atividades já previstas. Em setembro estará cá o Conselho Superior da Magistratura, o Superior Tribunal de Justiça, para falarmos um bocadinho sobre esta coisa dos. É sempre difícil para todos os juízes, mas tem havido uma boa colaboração para os advogados, para falarmos um bocadinho sobre como é que tem sido feita a digitalização em matéria dos tribunais, nem tudo são os homicídios, os sítios nem sempre considerados como memórias, e nessa medida falarmos sobre isso. Nós, entre nós, e com as pessoas da inovação tecnológica, é preciso causar a tecnologia e aos designers dessas coisas, quem é que precisa e o que é que precisa. Porque senão, às vezes, inverte-se o ciclo e são as pessoas da tecnologia que nos dizem que temos aqui estas ferramentas usam. E, muitas vezes, aqui na comunicação e não conseguimos fazer nada. Não conseguimos ir. Não é o fato de correr para as nossas necessidades. Por isso, fazer um diálogo e ver se conseguimos, no final de setembro, falar sobre isso. Depois, há também aspectos da arquitetura ainda não foram concretizados. Mas os edifícios, nós às vezes, com todo o respeito, dizemos assim: esses arquitetos não devem viver nestas casas que desenham. Às vezes as casas são impraticáveis, são esteticamente bonitas e tal, mas não é assim. Eu creio que a arquitetura tem sempre uma função, as coisas não apenas estética, mas também utilitária. O que é preciso é saber casar as duas coisas. Se souberem explicar, nós se calhar sabemos utilizar. Muitas vezes é esta ruptura que existe entre o gênio que concebe e a pessoa que utiliza, o almofada, digamos assim, temos depois este divórcio. É pôr as pessoas a falar umas coisas assim. Eu pensei isto assim. Mas eu gostava de fazer assim, mas devíamos fazer assim. Portanto, a casa também serve para mudar os hábitos. Eu sempre cuidado disso, mas essa arquiteta, eu nunca compreendo nada do que ela faz, mas depois faz sentido. Até porque não é tudo. Sendo assim, eu falar um bocadinho sobre direito e arquitetura, não apenas da perspectiva da conflitualidade que as coisas sempre têm, mas sobre o casamento de coisas que parecem tão distantes, como o direito o direito à arte, o final do direito a se namorar, a arte do justo, digamos assim. Finalmente, o Presidente passou o desafio para, em 2026, fazer um grande evento. Quando começa a grande, é pequeno. Por isso, vamos pensar neste pequeno, um evento em que estejamos todos, primeiro, nós somos uma espécie de alicerce, e a partir destas entidades temos protocolos assinados. Vamos falar uns com os outros, saber qual é a rede que conseguimos montar, se o Presidente não saber que isto vai ser feito assim, como um alicerce, e se estas entidades conseguirem entender-se, então nós chamaremos aqueles que normalmente vêm, falam e cantam, mas depois deixam. Sendo assim, temos que ser nós a criar o aqueduto para depois então tirar isto. 2026 é já amanhã, para organizar, portanto será sempre para tarde de 26 e não para muito cedo em 2026. Finalmente, uma das coisas que sempre nos preocupou foi que a Espanha está perto, não no sentido antigo, da Espanha está perto para o mal, mas a Espanha está perto para o bem. E, portanto, para as relações transfronteiriças. E nessa medida, pensar também no centro, em termos jurídicos, com o que é que podemos fazer. Nós estamos todos na União Europeia. A União Europeia não pode estar unida porque tem um inimigo comum, ou o país criou um inimigo comum. A União Europeia tem que estar unida por positivo. Por aquilo que fazem em conjunto, por aquilo que sabe fazer. E não deixa de haver uma certa diferença hoje na União Europeia entre uma mentalidade latina que é a única que pode sustentar e depois outras mentalidades que são muito importantes geoestrategicamente, mas que, do ponto de vista dos fundamentos, não têm nada para oferecer. O fundamento do direito comum europeu são os direitos que partilham o sistema romano-germânico e nós aqui ao lado dos espanhóis podemos começar a olhar para a União Europeia numa perspectiva, não vais falar de América, do neoliberalismo, mas numa perspectiva de dois países irmãos que podem dar na Europa uma palavra diferente se souberem conviver e estar com os seus direitos, as suas profissões jurídicas, as inovações que conseguimos fazer
nós conseguimos juntar um país e o outro a partir aqui da fronteira perto da cabeça. Era só isto um bocadinho para ocuparmos o horário até às 18 horas, peço desculpa. Por isso que não estava previsto, a doutora encerra a sessão em conjunto, mas se dermos uma volta agora para o edifício, encontramos já ao ar livre, espero que há som no Centro de Arte Contemporânea. Muito obrigado e até já.